A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para darmos início a mais um programa Eu Sou Mais EBD. E esse programa muito especial, que a qual nós temos como lição a lição de número 4, a lição de número 5, que a qual vai tratar sobre santidade. E esse tema é muito bacana, é muito legal. Então, já deixa aí o seu gostei, se inscreva no nosso canal e participe conosco. Só lembrando que nós chegamos aí à marca de mais de 50 inscritos no nosso canal. Quero agradecer aos meus amigos que estão aí nos ajudando, nos apoiando e que compartilhem mais divulgue mais o nosso canal, nossos vídeos, para que mais pessoas venham a ser alcançadas e o nosso vídeo venha estar super legal. Deixe esse comentário o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para o meu canal, nosso canal crescer e assim nós semearmos a palavra, certo? Nós vamos estudar hoje a lição de número 5. Só lembrando que aqui é uma pré-aula. Aqui é uma pré-aula das lições bíblicas dominicais, que a qual temos como título, olha só, adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então, amados, olha só, é muito bacana esse tema, porque nós já estudamos sobre Levítico, adoração e serviço ao Senhor. A segunda lição foi a beleza e a glória do culto levítico. A terceira foi os ministros do culto levítico. A quarta lição foi a função social dos sacerdotes. Então, essas lições estão gravadas, alicerçadas em uma playlist no nosso canal, tudo organizada para você estar acompanhando passo a passo, visto que as lições são didáticas e também sistemáticas. Uma acompanha a outra. Então, para você não perder a sequência, vá lá, inscreva-se no nosso canal e olha a playlist, assiste desde a primeira até essa que eu vou estar dando a aula, certo? Vamos iniciar com o tema santidade ao Senhor. Olha só, o Senhor Deus, Ele exige santidade de cada um de nós. E é isso que nós vamos estudar, e é isso que nós vamos ver. Nós já iniciamos com o texto áureo, que diz assim: e ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos, para serdes meu. Eu separei dos demais povos da terra, eu separei das demais pessoas. Para quê? Para que vocês sejam santo, seja perfeito, seja agradável a mim. Então, amados, essa vai ser uma lição de dar gosto de assistir, certo? Então assista, curta e se inscreva. Vamos lá para a verdade prática. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz, não é eficaz, entendeu? Não é eficaz. Então, fica aí a dica. Se você quer ter um testemunho que alcance vidas, que alcance almas, seja santo, esteja santificando a tua vida, esteja alicerçado na palavra de Deus. Vai ser muito top essa lição. Aí você, professor, que está adaptado às lições bíblicas dominicais, sempre antes de começar as aulas em classe, o moderador da Escola Bíblica Dominical, ele lê
a leitura bíblica em classe, mas é muito bom você, professor, estar lendo com seus alunos, certo? A leitura bíblica em classe, porque é aonde a lição toda vai estar baseada. E a nossa lição de hoje está baseada em Levítico, capítulo de número 20, do versículo 1 até o 10, que fala só sobre santidade. Fala aqui que o Senhor ordenou a Moisés, dizendo: dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, dê sua semente, se dá, ou se alguém dá a sua semente a Moloque, certamente morrerá. E outra, aqui ordenância, se o povo, quero dizer, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e extirparei do meio do seu povo, como com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Então, amados, aqui tem dois conceitos importantes para esta lição. Qual o primeiro conceito? É Deus mostrando para o povo de Israel que não aceitaria, ou que não aceita idolatria, não aceita você adorar outro Deus. Ele não aceita a corrupção no meio religioso. Deus não aceita também o adultério, que a qual bagunça aí o seio familiar, destrói a família. Deus quer mostrar para nós que nós devemos ser santos tanto no âmbito religioso, espiritual, quanto no âmbito emocional, no meio da nossa família, da nossa casa. Então aqui, três objetivos especiais que esta aula tem que alcançar. Primeiro objetivo, mostrar que a santidade é uma marca do povo de Deus. Esse é o primeiro objetivo dessa lição. Mostrar que a santidade é uma marca do povo de Deus. Segundo objetivo, refletir a respeito da santidade no ministério levítico. Refletir a respeito sobre a santidade no ministério levítico. O que quer dizer isso? Quer dizer que temos que ter santidade em nosso ministério. Nós temos que ter amor no nosso ministério. Terceiro, compreender que o povo de Deus deve ser santo. Compreender que você que está aí me assistindo, que vai dar aula domingo, os teus alunos, cada um dos servos de Deus tem que ser santo. Então, amados, se alguém disser para você: só quer ser o santão, só quer ser fulano, só quer ser ciclano, só quer ser como Paulo. Mas se está na palavra de Deus para nós sermos santos, porque o nosso Deus é santo, e aí? O que é que tem de errado alguém te chamar de santo? O que é que tem de errado alguém dizer que você é santo? Se você estiver santificando a tua vida, se você estiver diante do altar do Senhor, então não te preocupa, glorifica a Deus. Quando alguém dizer: você só quer ser santo, diga amém. É verdade. Então vamos começar a nossa aula. E aqui, quero ser rápido e sucinto,
com essa interação com o professor, interagindo com o professor. Olha só, na lição de hoje estudaremos parte do capítulo de número 20 do livro de Levítico. Neste capítulo, Moisés enfoca 2 tipos de pecado contra o Todo-Poderoso. Ele fala a respeito da ofensa contra a verdadeira religião e ofensa contra a família no tempo da lei. Olha, esse tipo de incento era punido com a morte, pois tais ações contaminavam ou colocavam em risco todo o povo de Deus. O objetivo do capítulo é mostrar que todo o povo era responsável em manter a pureza, e não somente Moisés, e não, vou colocar mais ainda, e não somente os sacerdotes. Então, o responsável para manter a igreja em santidade, o responsável para manter a igreja orando, o responsável para manter a igreja diante do Senhor, não é somente o pastor, não, é você também, porque você também é a igreja do Senhor, porque eu também sou a igreja do Senhor. Então eu sou responsável, eu tenho a responsabilidade de estar diante da presença de Deus, santificando a minha vida, adorando a Ele, glorificando a Ele, prestando cultos e adorações ao nosso Todo-Poderoso. Amém? Vamos agora para a introdução da nossa lição de hoje. Olha, a introdução está muito bacana, está muito linda. Olha só, o livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. A santidade, por consequente, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Olha aí, então, aqui, o livro de Levítico foi entregue para o povo de Israel e serve para nós hoje também. Para quê? Para santificar, para mostrar para nós que Deus quer de nós uma adoração pura, uma adoração santa, uma adoração diferente, uma adoração que a qual leva eu e você mais perto do altar do Todo-Poderoso. Então eu e você devemos estar prestando adoração, mas não é qualquer adoração. Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Isso nós vamos ver, isso vai se tratar na lição de número 7, sobre fogo estranho. Entendeu? Deus não quer adoração diferente. Deus não aceita você de qualquer jeito. Deus não aceita você igual às demais pessoas do mundo. Deus quer você separado. Deus quer você santificado, porque Ele requer de nós o nosso melhor. Ele quer de nós o nosso melhor. E se nós não dermos o nosso melhor para Ele, Ele não recebe, Ele não quer, Ele não aceita. Tem até umas pessoas que a qual não sabe cantar, não sabe pregar, ou então sabe, mas não ensaia, sabe, mas não se dedica, e diz assim, é para Deus. Deus recebe, Deus quer receber a minha adoração do jeito que eu sou, do jeito que eu sou. Não, deixa esse sintoma aí de Gabriela, entendeu? Para trás, dizendo, aí eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não é dessa forma, não é desse jeito. Você aceitou a Jesus, você aceitou a Cristo, foi para ser diferente, foi para se dedicar mais, foi para estar diante do Senhor, foi para estar vivendo em amor e santidade a Deus.
Daqui a pouco eu trago o que significa santidade. Daqui a pouco eu vou trazer para você o que significa santidade. Qual o significado de santidade ou de santificação? Entendeu? É muito legal, é importante essa lição para nós hoje. Primeiro tópico, santidade, a marca do povo de Deus. Santidade, a marca do povo de Deus. Amados, olha só. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentio entre os demais gentios quando foi chamado por Deus. Aí, mas intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como povo santo do Senhor. O quê? Como foi que começou a história do povo santo de Deus? Foi com Abraão, através da santidade, ou através da separação. Abraão foi chamado para sair de onde? Do meio de quê? Aí é que está o segredo. Abraão foi chamado para sair do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes. Eles eram gentios, eles ouviam a palavra de Deus, mas só eles conheciam Deus, mas só que ainda não tinha aceitado a Ele. Abraão conhecia Deus porque Abraão, o pai de Abraão, ele fazia estátuas para Deus, para pessoas, estátuas de deuses daquela época. Aí Deus, ele chamou Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão, eu vou te fazer nação. Você vai ter filhos. Lá em Harã, ele falou para Abraão, você vai ter filho. E você vai ter descendência mais do que as estrelas do céu, mais do que as areias do mar. Olha que lindo. E Abraão ouviu, e Abraão obedeceu. Abraão se separou imediatamente. Ele não contestou, ele dizendo, mas Deus, eu tenho que ir para tal e tal, eu tenho que fazer logo isso e isso. Não. Abraão pegou as coisinhas, pegou o Sarai e saiu. Saiu para onde Deus estava mandando ele. É obediência. O que foi que aconteceu? Abraão foi honrado. Hoje Abraão é conhecido como o pai da fé. Hoje nós aceitamos a Cristo Jesus, que a qual é descendente de Abraão, certo? Que a qual é da linhagem de Abraão. Por quê? Por causa daquela iniciativa que Abraão teve de ouvir a voz de Deus, de se separar, de estar diante da presença de Deus. Começou ali. A história do povo de Israel começou ali. A marca de santidade do povo de Deus começou ali. Uma conversa rápida de Deus com Abraão. Vamos ver mais. Olha só. Primeiro ponto. O estado de santidade. O estado de santidade. Vamos ler só um parágrafo aqui, porque é muito linda essa lição e eu quero estar miuçando mesmo com vontade. Olha, no exato instante de sua chamada a uma nova religião, a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Olha que lindo. Ao aceitar, como eu estava falando agora há pouco,
ao aceitar a chamada de Deus, Abraão foi honrado em ser chamado, e toda a sua descendência foi honrada e chamada de herança particular do Senhor. Uma herança que a qual não tem como ninguém quebrar. Todos os governos podem tentar quebrar a particularidade de Israel com Deus, mas não vai conseguir, porque quem falou foi Deus, quem disse foi Deus, porque está lá. O povo de Israel estava duvidando e Deus disse assim: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não mente, Deus não se arrepende. Deus ali, ele está falando a realidade para nós, para o povo de Israel, dizendo: eu escolhi vocês como a nação, como a minha herança, como santa, herança santa e particular minha. Então eu tenho um pacto contigo. É lindo demais, nós temos que aprender isso. Se eu aceito a Cristo, eu tenho a marca de Cristo na minha vida. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que diferenciar-me das outras pessoas. Entendeu? Vamos mais à frente. Ponto 2. O processo de santificação. Isso aqui é lindo. O processo de santificação. Professor, olha o que nós temos que esmiuçar para os nossos alunos. Olha só, vou ler só um parágrafo aqui. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e iniciado diversas vezes. Haja em vista o conturbado período dos juízes, certo? Mas para que o seu povo viesse atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entregou-lhe o livro da lei. O povo pode se desviar. Sim. O povo pode se desviar. Sim. Mas só que o povo o povo de Israel, toda vez que se desviava, estava lá o sacerdote para ler o livro de Levítico e lembrar que o povo devia se santificar. Então, toda vez que eu me desviar, eu tenho a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Para quê? Para que eu tenho a Bíblia? Para me lembrar que o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz por mim. Para me lembrar que eu sou a igreja de Cristo Jesus. Para me lembrar que eu devo estar na presença dele, santificando a minha vida. Porque sem ele, depois da morte, eu vou para o inferno. É a realidade. É a realidade, amigo. É a realidade, amiga. Então, nós devemos ler o livro de Levítico, o livro de Êxodo, verificar como é o processo de santificação. O processo de santificação é, primeiro, o que significa santificação? Separação. Eu tenho que estar me separando, sendo diferencial desse mundo que a qual está contaminado,
que a qual está se acabando, que a qual a vinda de Cristo está chegando, está para acontecer. Cristo já está voltando, amigo. Então, o processo de santificação é esse. Primeiro, separação. Segundo, nós temos que estar em pureza e santidade ao Senhor. Eu tenho que estar santificando, me separando do mundo, me separando do pecado, me separando das coisas que a qual faz eu pecar, me separando da concupiscência dos homens, que a qual me faz eu cair, está me separando, está me voltando cada vez mais a Deus. Esse é o processo. Pode ser doloroso, pode ser difícil, às vezes tu pode falhar, mas só que Jesus, Ele pode nos ajudar nesta missão quase impossível. Olha o que eu disse, quase impossível, mas não é impossível, porque para Deus não há nada impossível. Então, vamos nos separar, vamos nos santificar, vamos estar diante do Senhor. Prosseguindo aqui no ponto 3 do primeiro tópico. A santidade é uma marca. É aonde eu queria chegar. Aonde eu queria chegar e já dizer para os meus amigos aí que estão me assistindo, que eu vou colocar um vídeo, vou colocar transmissão ao vivo, entendeu? Daqui a pouco, falando sobre separação, falando por que nós devemos ser separados e falando várias coisinhas aí a mais, tá? Você vai assistir, você vai gostar. Fique ligado, assista, tá bom? Vamos lá, olha só. Santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. E de fato, nenhum outro povo jamais alcançou as excelências de Israel. Usufruir de todos esses privilégios, todavia, acarretava-lhe ainda grande responsabilidade. Em alguns períodos de sua história, Israel de fato destacou-se como herança particular do Senhor. Haja em vista os elogios tecidos pela rainha de Sabá ao rei Salomão. Todavia, a maior parte de sua história foi marcada pela apostasia, mas chegará o tempo em que todo Israel será redimido e salvo. Se o povo hebreu deveria sobressair-se pela santidade, o que não é esperar da Igreja de Cristo. Pois essa razão, o apóstolo Paulo exorta-nos a andar continuamente em novidade de vida. Sem a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Israel celestial. Desculpe. Olha como é maravilhoso. Olha como é maravilhoso. O que está botado aqui é maravilhoso. Primeiro, Israel era uma nação que a qual deveria viver em santidade, em pureza. Era a marca do povo de Israel. A santidade, a pureza diante de Deus. Essa é a marca do povo de Israel. Segundo,
Ninguém pode ver o Senhor sem estar em santidade. Ninguém pode ver a Deus sem estar andando em santidade. Ninguém pode sentir a Deus sem estar andando em santidade. Ninguém pode sentir a sua presença sem estar andando em santidade. Ninguém pode estar compondo músicas ou hinos sem estar em santidade de Deus, porque tudo isso requer o quê? Requer santidade, requer separação, requer eu ser diferente, requer eu ser diferente, entendeu? E aqui, porque eu e você, se Deus, Ele falou que era para o povo de Israel andar em santidade, ser santo, porque Ele é santo, porque Ele é o Deus zeloso. Ele quer que toda a sua nação esteja em santidade, porque eu, igreja do Senhor Jesus Cristo, não devo andar em santidade, que a qual Deus, Jesus, Espírito Santo formam um só, e sem eles eu não vou para a mansão celestial. Sem o Espírito Santo estar me preparando, depois que eu aceitei a Jesus Cristo, sem o Espírito Santo na minha vida, está me separando, está me limpando, me purificando. Sem Ele, como é que eu posso ir para o céu? Se eu estou igual ao mundo, se eu estou da mesma forma, eu tenho que ser diferente, meu amigo, minha amiga. Se você está vendo aí cantoras, cantores fazendo isso e aquilo e tudo e tal, não siga de jeito nenhum, não siga o exemplo deles. Por quê? Porque o exemplo que a qual nós devemos seguir é o de Cristo. Ele é que disse: neste mundo tereis aflição, mas tereis bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu consegui andar em santidade. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Entendeu? Santidade é a marca do povo de Deus. Santidade é a marca do povo de Deus. Sem a santidade eu não vou ver o Senhor. Sem a santidade você não vai ver o Senhor. Sem a santidade nós não vamos ver o Senhor. Então, santidade é a marca do povo de Deus. A marca. A marca, sem ela nós não vamos ver Deus. Entendeu? Então, amados, mais à frente, tópico 2, é a santidade no ministério levítico. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel no que tange a santidade e a pureza. Afinal, eram os responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-lo propício diante de Deus. Viu? Os sacerdotes tinham mais responsabilidade. Além de se santificar, os sacerdotes deveriam o quê? Deveria levar o povo a se santificar-se também. O sacerdote deveria levar o povo para a santificação. Deveria dizer ao povo: olha, sem a santificação você não vai ver o Senhor. Sem santidade nós somos nação. E sem a santidade a nação vai se contaminar. Deus vai se afastar, como fez no tempo de Adão, nosso pai. Então nós devemos nos santificar, estar diante de Deus, estar na presença do Senhor. Então vamos lá. Essa era a responsabilidade sacerdotal. Aí, primeiro ponto, santidade exterior. Tem a santidade interior, que eu vou falar daqui a pouco,
e tem a exterior, que agora vamos entrar aqui. A exterior, a santidade exterior aos ministros do altar. O Senhor impôs uma série de restrições para que não viessem a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem, até mesmo com respeito ao luto. Deveriam os ministros do altar ser precavidos e cuidadosos a respeito disso tudo, tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal de Israel. Nenhum desses descendentes de Levi poderia ser admitido no serviço divino se houvesse alguma deficiência física. Então aqui é a santidade exterior. Primeiro, nós vamos tratar agora aqui do ministério, certo? Sacerdotal. Aí aqui, santidade exterior ao que vem de fora, para as pessoas verem, reconhecerem que nós estamos sendo um diferencial. E assim, os ministros de Deus, naquela época, o sumo sacerdote, deveria casar-se. Deus nunca colocou um ministro sem se casar. Não. Um ministro tem que ter esposa. Um ministro tem que ter família. Então esse negócio de padre sem esposa, de ministro sem esposa, isso é história de carochinha. Não vamos acreditar. Corta isso que não tem na Bíblia. Entendeu? Corta isso. Não existe na Bíblia restrição. Só pode ser ministro da igreja só se não tiver esposa. Mentira. Mentira. Isso vem muito além, ó. Isso é questão financeira, entendeu? Dos homens. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos família. Nós, ministros de Deus, tenhamos um lar, e um lar abençoado, para mostrar para as demais pessoas como se viver em um lar abençoado. Como é que o padre vai dar uma lição de casal se ele não tem esposa? Como é? Me explica. Não tem como. Então, amados, tem que viver na pele. Para poder ensinar, tem que viver na pele. Agora, Deus, Ele diz assim: casai com a mulher, com a moça virgem. Ou seja, isso aqui requeria santidade da parte de quem? Da esposa. Requeria santidade da parte de quem? Do sacerdote, do sumo sacerdote. Se casou com uma mulher pura. Ele se casou puro. Isso aqui é lei. É lei de Deus. É para o homem ter moral em falar para os jovens: olha, conserva-se puro, conserva-se diante de Deus. E outra, sacerdote não deveria ter nenhuma deficiência física, porque exigia muito esforço no trabalho do Senhor. Aqui não quer dizer que Deus, ele tem um pouco assim de anseio por pessoas deficientes, não. Deus ama todos de igual forma, mas para o serviço do Senhor, Ele exigia pessoas do porte físico perfeito, porque ia exercer serviço, e às vezes os serviços eram pesados. Segundo ponto,
Santidade interior. Olha, o sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que, posto em sua mitra, trazia esta advertência. Qual era essa? Santidade ao Senhor. Não era qualquer frase, era uma ordenança, uma advertência. Santidade ao Senhor. Ou seja, o sacerdote deveria estar em santidade. E quando ele colocava aquela mitra em sua cabeça, tinha lá uma lâmina de ouro que estava cravado, escrito santidade ao Senhor. Mostrava que todo o povo deveria seguir o exemplo do sacerdote. O sacerdote estava em santidade. A quem? Ao Senhor. Outro ponto, terceiro ponto, santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto, tornou conhecida como a herança particular do Senhor. Olha só, temporariamente atemorizados, os gentios sabiam que era impossível amaldiçoá-lo, mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhes imprescindível obediência à palavra de Deus. O mesmo não requer o Senhor de nós, de cada um de nós, obediência. Você quer ver a glória se manifestar na tua vida? Obedeça. Você quer ver a glória se manifestar no teu lar? Obedeça. Siga o manual de regra. Qual é, Júnior? É isso aqui, ó. A Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de regras. A Bíblia é o nosso manual de regras. E se não for a Bíblia o manual de regras, nós não vamos ver a glória do Senhor. Porque a Bíblia aqui, ela nos leva mais perto do Senhor. Por quê? Porque na Bíblia aqui diz, manda você orar, manda eu orar. E a oração nos leva mais perto de Deus. Só isso. Quer dizer que o segredo é orar? O segredo é orar, ler a Bíblia, jejuar, santificar a vida. É isso. Deus não quer uma coisa impossível. Deus não quer você indo lá no crato, escalando uma coisona alta para pagar a promessa, não. Deus só quer que você ore. Pode orar até no teu lar mesmo, dentro do teu quarto mesmo. Entendeu? Em secreto. Não tem nada. Ora, jejua, lê a Bíblia, canta hinos, para você ver como a glória de Deus vai manifestar na tua vida. Segredo simples que a gente encontra onde? Na Bíblia. É segredo simples. Segredo simples. Vamos mais à frente. Terceiro tópico, que diz santidade do povo de Deus. Terceiro tópico. Aí o Senhor exige de cada um de nós a santificação de nossos filhos e de nossa vida conjugal, pois a nossa pureza expressa a vontade de Deus. Primeiro ponto, a santificação dos filhos. E aí, como é que está a tua casa? Como é que está o teu lar? Como é que está teus filhos? Como é que está a tua vida conjugal? Como é que está a tua vida espiritual no seio da tua família? Essa é a pergunta que Deus quer que você responda para Ele. Como é que está? Porque Deus não quer de qualquer jeito não, meu amigo. Deus não quer de qualquer jeito. Ele aceita a tua família.
Mas só se você santificá-la. Só se você santificar a vida, colocar a tua vida no altar, fazer teus filhos obedecer a palavra de Deus. Porque diz lá a palavra de Deus lá, ó, ensina. Esses meninozinhos aí, ó, ensina esses meninos a andar no caminho em que deve ir. Qual é esse? Caminho de Jesus. Ensina. Aí depois de velho, depois de grande, ele não vai se dizer não. Mas só se ensinar mesmo. Só se colocar ele para ser diferente do mundo. Se for cantar, vou fazer um cantinho, vou fazer um cantinho doméstico aqui e tal, aí tá liberado. Pode. Não é só assim não, meu amigo. É você colocar, fazer o culto doméstico, certo? Fez o culto doméstico. Aí tem gente que faz o culto doméstico, não tem pastor. Eu mesmo já presenciei pastor que faz o culto doméstico, mas depois joga os meninos na praça. Depois deixa, libera os meninos para assistir as coisas que não deve, assistir Globo, uma porcaria, assistir essa besteira, em vez de ensinar eles na palavra de Deus, em vez de ensinar eles a se vestir como deve. E aí, tá certo? Só um culto doméstico resolve? Não resolve. Não resolve. Vamos ler. Vamos lá. Primeiro ponto. A santificação dos filhos. Deus proíbe aos israelitas expressar energicamente, apresentarem seus filhos a quem? A Moloque. Oferecer seus filhos a Moloque. Olha só, a razão é simples. Cada um de nossos filhinhos e meninas, meninos e meninas, é herança de quem? Do Senhor. É herança do Senhor. Entendeu? Ou seja, eu devo apresentar meus filhos para quem? É para Deus. Eu devo cuidar dos meus filhos para quem? Para Deus. Eu devo entregar meus filhos para quem? Para Deus. Vamos mais à frente. Essa ideia é legal. Ó. Hoje, muitos cristãos, muitos pais cristãos, que sem saber, mentira, estão carregando seus filhos a Moloque. Isso aqui é verdade. Quando, por exemplo, adotam a política criminosa do aborto, estão oferecendo aos filhos a Moloque ou Moloque. É Moloque. A Moloque. Quando eles adotam a política do aborto, não os educam conforme recomenda a palavra de Deus, ensine, olha só, a palavra aqui, ó, ensine, pois, os pequeninos na admoestação do Senhor, para que sejam pessoas de bem. Se nós ensinarmos os nossos filhinhos na palavra do Senhor, eles vão crescer sendo uma pessoa de bem, de caráter, de conduta cristã, de ética cristã. Entendeu? Finalmente, que seus filhos venham honrá-los como a pais e mães. Somente assim poderão ser abençoados. Entendeu? Aqui é simples, meu amado. Aqui é simples, minha amada. Nós temos que entregar nossos filhos a quem? A Deus. Nós temos que botar nossos filhos aonde? Na presença de Deus. Quando nós adotamos a questão, quando nós temos filhos sem se programar, novo, entendeu?
no auge do casamento. Aí nós não se programemos, nós não temos como criar esse menino, vamos abortar. Isso aí é entregando o seu filho para Satanás. Você está se entregando a Satanás dizendo que não quer a tua semente. Filhos são bênçãos do Senhor. São bênçãos do Senhor. Ele não quer que você, meu amigo, você, minha amiga, esteja entregando os seus filhos à lei do aborto. Não. Deus quer que você ande com seus filhos e ensina a eles o caminho que se deve andar. Segundo, santidade conjugal. Isso aqui é interessante. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois ele próprio instituiu no Éden, a fim de preservar a integridade familiar. O Senhor proíbe terminantemente a infidelidade, conjugal e o adultério. Ou seja, Deus não quer de maneira alguma, de hipótese alguma, você traindo sua esposa. Você traindo seu esposo, você traindo a sua amada, você traindo o seu amado. Deus não quer. Deus não queria de um jeito que ele em Israel fez sabe o que para quem adulterava? Vou explicar. Ele mandava apedrejar ambos os adúlteros, tanto a mulher quanto o homem. Não era a esposa que estava sendo traída, não era o esposo que estava sendo traído que ia morrer, não, era o que traía, era só o que traía. O casal que traiu, tanto a mulher quanto o homem, eles eram apedrejados. Por isso que tiveram a falha dos escribas, falharam na questão de levar Maria Madalena para Jesus julgar. Disseram que ela tinha sido pega no ato do adultério, mas só levaram ela. Cadê o marido? Ou cadê o homem? Quero dizer que o ato do adultério era no ápice ali, pegaram em flagrante, mas cadê o homem? Então Jesus, ele pergunta: quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Se ela pecou, pode atirar. Se ela pecou assim como vocês também pecaram, pode atirar. Se você não tiver falha, mas só atira quem não tiver falha. Só tiravam pedras também aquele pessoal em Israel que não tinha traído ninguém. Só poderia tirar quem já havia santificado a sua vida. É por isso que Jesus manda: pode atirar, atira. Então, amados, Deus proíbe de uma forma espetacular o adultério. Deus não quer a família quebrada. E por último, a santificação é a vontade do Senhor. Santificação é a vontade de Deus, tanto que sem ela nós não vamos ver Deus. Deus ele preza tanto pela santificação que quando nós passemos arrebatado, ele sabe que o nosso corpo aqui é falho, nossa carne aqui é fraca, é tão fraca que não pode ver Deus face a face. Porque se vê, é dizimado na hora, se acabar na hora. Deus, ele quer tanta santidade para a nossa vida, que ele, no dia do arrebatamento, nós vamos sofrer uma metamorfose
É linda essa palavra. Metamorfose, uma transformação. Nós vamos passar de um corpo, que nesse corpo nós somos corruptível. Nós estamos num corpo corruptível. Mas só que quando nós formos arrebatados, nós vamos passar por uma incorruptibilidade. Ou seja, nós vamos ser transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, que não tem corrupção, que é todo santificado. Nós vamos ser transformados em um corpo, assim como no corpo, assim como aquela figura que é resplandecente de Jesus ali no monte da transfiguração. Nós vamos ser transfigurados também. Nós vamos estar vestidos de vestes brancas, assim como Jesus está lá em Apocalipse, capítulo de número 7. Nós somos aquela multidão de pessoas vestidas as vestes brancas com sangue salpicado, que significa o quê? O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, lavando as nossas vestes, santificando-nos, entendeu? Então a santificação é da vontade de Deus para a nossa, para a minha e para a sua vida. E com isso, amados, nós encerramos mais uma aula da escola dominical, uma pré-aula. Quero agradecer, quero louvar a Deus pela vida do irmão Lucas, que a qual nos presenteou essa lição aqui, lição de professor. Quero também louvar a Deus pela vida do irmão Daniel, que a qual curte todos os nossos vídeos aí do YouTube. E também quero pedir para os amados, eu estou com uma proposta, eu estou com uma missão aí de fazer esse canal chegar a 500 inscritos. A 500 inscritos antes de 2019. Nós estamos apenas com 56 inscritos. Quero pedir, meus amados, que você compartilhe esse vídeo, peça para os outros amigos se inscrever, curtir, entendeu? Comentar o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos aprender mais ainda, colocar vídeos, tal. Pode falar que eu estou à disposição. Deixa o seu like, deixa o seu ok e até a próxima videoaula. Que Deus abençoe todos, que a graça do Senhor esteja em nossa vida, na vida de cada um de nós, e que assim, se for da vontade do Senhor, nós estaremos aqui em mais um vídeo do nosso programa Eu Sou Mais EBD. Um abraço para todos.